uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, começando mais uma semana, a Semana de Páscoa. Semana de Páscoa é bom demais. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte, está chegando, vai fazer 2 aninhos o nosso mascote. Luizão, vai ter que ser daqui de cima, hein? Grande abraço para você, seja sempre muito bem-vindo. Luizão, gente da melhor qualidade, santista fanático, tá feliz porque o Caixinha foi embora. Que beleza, que beleza. O Caixinha já não deu mais pro Caixinha, foi demitido o técnico do Santos. Pra alegria do Luizão, que espera a chegada de Tite. Mas o Tite vai pra seleção, me cobre depois. E olha só, abraço, viu, Luizão? Luizão que sempre leva a informação pra comunidade surda que acompanha o Hora, tá certo? E a gente começa o programa de hoje falando de futsal feminino. No sábado, a Máquina Amarela recebeu o time do ADTB do Paraná, o time de Telêmaco Borba, né? Pela abertura da Liga Feminina de Futsal. A partida foi movimentada e com 4 gols, hein? Vamos ver como é que foi o jogo. A reportagem é do Paulo Ricardo, as imagens são do Rafael Santos, o nosso ginasta, e a narração é do João Delfino. Solta, Matheus! Nos embalos de sábado à noite no Tênis Clube, São José Futsal Feminino e Telêmaco Borba entraram em quadra pela estreia na Liga Feminina de Futsal. A Máquina Amarela, com seu elenco reformulado, ia apenas para a sua segunda partida do ano, enquanto as Panteras vinham com mais ritmo de jogo por estarem disputando o Campeonato Paranaense, que além disso tem no elenco a ala Julinha, que após 10 anos vestindo a camisa joseense, foi contratada pelo ADTB. Quando a bola rolou, as Panteras começaram melhor e quase abriram o placar. O São José só foi conseguir assustar quase 4 minutos depois. Cássia perdeu a bola na quadra de defesa e Thalitinha saiu na cara do gol, mas Carol fez boa defesa. Aos poucos, a Máquina Amarela foi melhorando e passou a assustar mais. Andressinha acionou Thalitinha, que de novo parou na goleira paranaense. No lance seguinte, Andressinha rolou para Paola, que chegou batendo de primeira. Uma pancada sem chances para Carol. São José 1-0. As donas da casa continuaram melhor e 2 minutos depois ampliaram o marcador. Thaís rolou de calcanhar para Vanessinha, que ajeitou para a canhota e acertou o ângulo de Carol. Golaço no Tênis Clube. São José 2, Telêmaco Borba 0. Acuadas, as paranaenses não conseguiam criar e o São José desperdiçava os contra-ataques. E o primeiro tempo terminou com as donas da casa na frente, vencendo por 2-0. Na volta dos vestiários, o jogo passou a ter muitas trocas de passe, mas sem ações ofensivas. Até que após boa jogada trabalhada, Laisa acionou Julinha, que bateu cruzado para diminuir o placar. Era a lei do ex em quadra, São José 2, ADTB 1. Precisando do empate, as visitantes passaram a se expor mais e o jogo ficou aberto. Após cobrança de escanteio de Jaquinha, Andressinha chutou firme e Carol espalmou. Depois, Jaquinha achou de novo Andressinha, que teve a finalização travada pela goleira. Nos minutos finais, a ADTB colocou Julinha como goleira-linha e a estratégia funcionou. A camisa 19 lançou para a área joseense. Marli disputou com Desirê. A bola sobrou livre para Laisa, que não perdoou e estufou a rede para empatar a partida. Restando 2:26 para o final do jogo, tudo igual no Tênis Clube, 2-2. O São José ainda teve a chance da vitória nessa cobrança de falta de Thalitinha, mas a goleira Carol defendeu. E o placar no Tênis Clube terminou mesmo em 2 para o São José, 2 para o Telêmaco Borba. É um sentimento diferente. Eu joguei aqui no São José há 10 anos, então foi a primeira vez aqui. Mas hoje eu visto a camisa do ADTB, então eu dei meu melhor hoje, graças a Deus conseguimos fazer o gol.
e buscamos o empate, né? Acredito que o ritmo de jogo prevaleceu a equipe adversária. Ela sempre estava um tempo a mais do que a nossa equipe, principalmente no segundo tempo. A equipe deles já vem jogando o Campeonato Paranaense e eu acho que isso foi um ponto positivo para elas. Então a gente sai com a cabeça erguida pelo que a gente apresentou e o que a gente pode melhorar dentro de casa. Após um ano longe das quadras, a Paola, autora do primeiro gol joseense, lamentou o resultado, mas ficou feliz por estar de volta. Fico feliz, né? O ano passado eu não estava jogando bola, eu era treinadora de uma escolinha lá em Sertãozinho. E primeiro jogo e quase o primeiro lance que eu toco na bola, eu consigo fazer um gol, eu acho que não tem nem explicação, sabe? É uma coisa que você sente uma energia e você fala, graças a Deus que eu voltei, né? Então, eu acredito que não tem como explicar. Para Rodrigo Mogi, apesar do empate, a temporada joseense promete ser competitiva. Agora é seguir trabalhando, arrumar as deficiências e acreditar muito no trabalho. Eu acho que o elenco que nós temos, a gente tem que almejar a partir de cima da tabela. Tá rouco ou não o nosso Mogi, hein? Gritou a barbaridade lá pelo visto, hein, Brunão? O Mogi, a intensidade dele, né, em quadra, até estava comentando com você, é maior até do que o do Pichu no masculino, né? Ele movimenta mais, grita mais, e aí no final do jogo acaba... Mas tem que cuidar da voz, viu, Mogi? Senão não tem mais voz também. Só isso? É isso. Então tá bom. É isso. Fica o recado aí, fica a dica aí. Fazer um gargarejo com água quente e vinagre depois do jogo. Passar uma napion na garganta. Coloca pra gente aqui, Matheus, por gentileza, a sequência de jogos na última sexta-feira, então, como você viu ali, São José Futsal empatou com o Telêmaco Borba 2-2. Próximo jogo do São José, dia 26, 4 da tarde, lá no Sergipe. Enfrenta o Confiança, que não é o Confiança tradicional, time sergipano, é uma outra, uma associação lá de atletas, né? Enfim, uma associação que tem por lá, que leva o nome de Confiança. Tem uma sigla gigantesca, né? Que leva aí a sigla e depois termina com o Confiança, a gente abreviou aí. Próximo adversário das meninas do São José. Acho que deve dar um gostinho amargo, né, Brunão? Que o São José, o jogo foi difícil, você viu que foi... Volta pra mim aqui, Matheus. O jogo foi difícil e parelho, mas o São José abriu 2-0, né? E aí você sofre o empate ainda com a ex-jogadora do São José, que mostrou muito respeito pela equipe que ela defendeu durante 10 anos, mas faz parte, o jogo é assim, o futsal é muito dinâmico e esse tipo de coisa acontece. E 2 gols por bobeirinha, né? O segundo principalmente, né? Mas o São José, o Rodrigo Mogi até falou no final do jogo que o time de Telêmaco Borba já está jogando o Paranaense, então eles já estão, as meninas já estão mais entrosadas, né? O time do São José passou a recebeu algumas jogadoras novas, outras saíram e fez só um amistoso. Então esse jogo para valer mesmo foi o primeiro do São José na temporada. Talvez vá engrenando aos poucos, né? Mas deu para ver pelo menos meio tempo que o São José tem condições de brigar pela parte de cima da tabela. Muito bem, faz parte, acontece, serve de lição, serve de aprendizado. Primeiro jogo, estreia, dá sempre um nervosismo. Acho que ficou de bom tamanho para a equipe do Telêmaco Borba. Um gostinho amargo para o São José, mas não tem nada não. Agora é buscar 3 pontos fora de casa lá no Sergipe, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos que tem mais esporte para você aqui no nosso Hora do Esporte. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte agora para falar de futebol feminino. Você viu aqui no nosso programa que a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e viu também que o time, pela primeira vez na história, não vai disputar o Campeonato Paulista, né? O São José Futebol Feminino. E para falar sobre o brasileiro e também a ausência no Paulista, o nosso repórter, o Paulo Ricardo, foi conversar com o coordenador, técnico, psicólogo, paizão, um faz-tudo lá no São José Futsal Feminino, né? O nosso Adilson Galdino dos Santos. E você confere agora este bate-papo. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Olá, Vieira, Bruno Castilho, todos os amigos ligados no Hora do Esporte. O São José Futebol Feminino está há uma semana de estrear na temporada de 2025 e para isso a gente vai conversar com Adilson Galdino, que é coordenador técnico da modalidade aqui em São José dos Campos. Bom, Adilson, para a gente poder falar sobre essa função que você está fazendo agora, técnico, coordenação, como que está sendo para você?
É um grande desafio, né? Mas não deixa de ser uma escola, a gente está sempre aprendendo, né? E para mim está enriquecendo cada vez mais na minha vida profissional. E bom, essas duas funções que você está exercendo pode ser uma vantagem, por exemplo, na montagem de elenco, talvez, porque as meninas que você ajudou a trazer vai ser a que você vai treinar também. Como que está essa montagem de elenco do São José para essa temporada? Este ano, uma equipe jovem, talentosa, onde está a todo momento querendo, né, aprender, e acreditamos muito que podemos ter aí, né, no decorrer da temporada, destaques dentro do próprio elenco, sabendo da competição, do nível de competição que é muito alto, mas queremos fazer o nosso melhor sempre como foram todos os anos aqui. Perfeito, e como você bem apontou, jogadoras novas, né, que estão buscando essa projeção dentro da equipe profissional, mas algumas jogadoras que tiveram boas formações, né, como jogaram no Internacional, jogaram no Corinthians. Esse foi um dos critérios que vocês utilizaram na hora de trazer também? Sim, claro, acho que a gente precisa dessa minutagem dentro do profissional, né? São meninas que também jogaram o estadual, né, com as equipes adultas e também estiveram até contra nós o ano passado na Série A2. Então a gente estava de olho, estava mapeando, monitorando e hoje elas estão com a gente aqui. E o primeiro adversário vai ser no domingo, Martins Pereira, o Minas Brasília. Como que está a expectativa para esse confronto? O que vocês já estudaram do adversário? Sim, o Minas Brasília é um adversário que já tem anos aí que a gente se enfrenta, né? Com uma estrutura muito boa, agora recentemente com uma técnica, né, que está no comando da equipe, que também nos enfrentamos o ano passado, né? E um elenco que vem cada vez mais crescendo, tanto na parte de elenco, né? E também a parte estrutural que lá se oferece. Mas também nós temos aqui todo o apoio da prefeitura, toda a nossa estrutura, né? Hoje nós temos um acesso também aí com relação ao São José SAP também, que tem nos dado esse apoio. E a gente tem tudo para fazer aí uma estreia da melhor maneira possível dentro da nossa realidade. No primeiro semestre vai ser somente as competições nacionais, o São José não vai disputar o Paulista. Como que você avalia isso, né? E o que aconteceu também para poder esclarecer sobre essa situação do Campeonato Paulista? Com relação ao Campeonato Paulista, este ano houve, dentro do licenciamento, uma exigência, né, de todos os clubes e teve uma pontuação que teria que ser alcançada e por isso nós acabamos ficando de fora. Quero ressaltar que todo o licenciamento foi entregue, né? E ele foi muito mais robusto, ele melhorou, né? E nós crescemos dentro desse licenciamento, algo que do ano passado não tinha, né? Passou a ter este ano. E nós entregamos com todos os itens, mesmo assim, eles entenderam dessa forma. E com relação também a não estar disputando o Campeonato Paulista nesse primeiro semestre, para nós, ele faltou algo para nós, né? Uma competição que sempre nós estávamos dentro dela e dessa vez, pela primeira vez, nós ficamos de fora. Mas assim também nos dá um tempo maior para treinamento, para estar com o grupo. Um grupo jovem, como eu citei aqui, e que precisa desse tempo também para que tenha esse conjunto, né? Então a gente pede paciência aí do torcedor, né? Que nos apoie. São meninas talentosas, promissoras, para um futuro que está aí na frente. Perfeito. Muito obrigado, Adilson, pela entrevista. Então é isso, pessoal. Já convidando também, quem quiser ir no Martins Pereira, confronto contra o Minas Brasília, às 15h, para poder prestigiar as meninas da Águia estreando no Campeonato Brasileiro da Série A2. A gente, claro, vai acompanhar e deseja toda sorte aí às meninas da Águia e também à comissão técnica. Devolvo aos estúdios, um forte abraço. Tchau, tchau.
Outro abraço, Paulito, obrigado aí pelo bate-papo com o Adilson Galdino, que é gente da melhor qualidade, um batalhador dentro do futebol feminino, já trabalhou com a seleção brasileira, foi campeão mundial com o São José e hoje vive uma nova realidade. A gente já abordou isso aqui no nosso Hora do Esporte, Brunão, e a gente já falou aqui também recentemente, São José de forma inédita fora do Campeonato Paulista. O Adilson explicou aí os motivos, fizeram tudo que era possível, mas alguns critérios adotados pela federação agora são um pouco diferentes, que acabaram deixando o São José de fora. E agora o foco é o Campeonato Brasileiro. Domingo, 3 da tarde, estádio Martins Pereira enfrenta o Minas Brasília do Distrito Federal, um confronto já, como o próprio Adilson disse, bastante conhecido dentro do cenário nacional do futebol brasileiro feminino. Além do Campeonato Paulista, por tabela o São José já fica fora também da Copa Paulista, né? Porque uma era, você usa o Paulista para se classificar para a Copa Paulista, né, que é os do meio, né, os 4 times do meio da tabela que se classificam para a Copa Paulista. Então, o São José já não participa de 2 campeonatos aí. É um problema grave para o São José, né, porque de campeonato grande mesmo, tirando os jogos abertos, jogos regionais, enfim, só tem o Campeonato Brasileiro. Mas, pelo menos, tem o foco total, integral no Campeonato Brasileiro. O São José que o ano passado brigou para não cair, se livrou na última rodada, aí esse ano tem um caminho mais difícil, né? Porque tem outros times de camisa, pelo menos no futebol masculino, que fazem parte do grupo do São José no futebol feminino. E principalmente o Santos, né? Que, assim como o São José foi campeão, multicampeoníssimo no passado, mas ainda assim é um time grande, então tem bastante investimento. Então vamos ver como é que o São José vai se portar principalmente nessa estreia desse primeiro jogo. Muito bem, vamos ver como é que vai se comportar essas meninas do primeiro jogo. São jovens atletas aí do cenário, estão começando a sua carreira dentro do cenário nacional do futebol feminino. Vamos ver como é que elas se comportam vestindo a camisa do São José. E claro, o São José é sempre um time a ser batido dentro da competição. Como eu disse, vive hoje uma realidade diferente da glória que já viveu nos últimos anos aí. Vamos torcer para que o São José se comporte bem no Campeonato Brasileiro e chegue nas últimas rodadas não brigando para não cair, quem sabe brigando para se classificar, tá certo? Todo sucesso do mundo para Adilson, toda a comissão técnica do futebol feminino e, claro, as meninas que chegaram aí pro elenco do São José Futebol Feminino, tá certo? Brunão, mudando de assunto pra gente fechar esse segundo bloco, no último sábado aconteceu a rodada de estreia do Campeonato Paulista, Sub-15 e Sub-17 no futebol, né? Os meninos do São José venceram suas partidas de estreia contra o Pinda Futebol Clube, realizados no campo do Centro Esportivo José Elide Miranda, lá em Pindamonhangaba. Pelo grupo 9, o Sub-15 do São José venceu de virada por 3-1 o Pinda, que abriu o placar logo a 1 minuto de partida com o Gustavo. Mas 7 minutos depois, o Henrico empatou o jogo e ainda no primeiro tempo, Cândido virou para o São José. Cândido é sobrenome dele, é alguma coisa Cândido, mas Cândido parece nome de pessoa mais velha, né? Mas não fabrica mais. É verdade, mas é o sobrenome dele, do Cândido. O Cândido fez o 2-1 para a equipe do São José. Na segunda etapa, o Henrico, de novo, deu números finais a partida 3-1 para o São José. Já o Sub-17 da Águia venceu os donos da casa pelo placar mínimo, 1-0, com o gol marcado pelo atacante Marcão. Já os meninos do Sub-15 e Sub-17 do Atleta Cidadão, que tem parceria aí com o Joseense, estrearam com derrota nas duas categorias. O Sub-15 recebeu no campo do João do Pulo o Itaquaquecetuba e foram derrotados por 2-1. Os 2 gols do Itaquaquecetuba foram marcados pelo Leandro e o gol do Atleta Cidadão foi marcado por Emerson. O Sub-17 perdeu pelo mesmo placar também no João do Pulo. Os gols do time de Itaquá foram marcados por Victor e Samuel. O gol de honra do Joseense, né, / Atleta Cidadão, foi marcado por Juan. As 4 equipes voltam a campo pela segunda rodada do Paulista no próximo sábado, dia 19, às 9 e às 11 horas da manhã. São José recebe no campo do João do Pulo o Mantiqueira de Guaratinguetá. Já os meninos do Atleta Cidadão / Joseense vão até Guaratinguetá enfrentar o Atlético Guaratinguetá no estádio Dario Rodrigues Leite. Portanto, os meninos da Águia do Vale, os 2 venceram, os meninos do Atleta Cidadão, os 2 perderam, Brunão. Resultado da primeira rodada, sempre complicado, né? Estreia, nervosismo, mas para o pessoal do Atleta Cidadão / Joseense que perdeu, tem nada não, primeira rodada, tem tempo para se recuperar ainda e parabéns para os meninos aí do São José. Parabéns para a rapaziada, parabéns para todo mundo, né? Primeiro jogo é estreia, é diferente, é um jogo complicado realmente, faz parte, erguer a cabeça. Melhor para o São José que começou com a
com o pé direito, vencendo fora de casa. Já os meninos do Josense agora têm que se recuperar sábado que vem, lá em Guaratinguetá. A gente vai acompanhar e, claro, vai trazer as informações para você aqui no Hora do Esporte, que faz o seu segundo intervalo do dia. Não sai daí, já já voltamos para falar de basquete masculino e feminino. Não sai daí, já já voltamos. Estamos de volta com Hora do Esporte para falar agora de basquete. O São José Basquetebol foi até o ginásio do SESI, em Caxias do Sul, enfrentar o Caxias pela penúltima rodada da fase de classificação do NBB 17. E a partida foi decidida nos segundos finais a favor do São José, que acabou vencendo, Brunão, 77-73. Você está vendo aí imagens do jogo. A equipe do Caxias, que tem Chamel, tem Larry Taylor, tem Betinho, que saiu brigado daqui. Tem um monte de jogador aí mais experiente e estava dando trabalho para o São José, que teve até a chance do empate no finalzinho do jogo. O Betinho teve 2 lances livres, ele converteu o primeiro, errou o segundo de propósito para tentar pegar o rebote, quem sabe uma bola de 3 para empatar o jogo, mas não deu não. Renato Carbonari acabou ficando com o rebote. São José foi pro ataque e conseguiu a vitória, 77-73. Boa vitória do São José, que ainda deixa vivo o São José na busca pela 8ª posição dentro do NBB, Brunão. Pelo menos dessa vez não deixou aí a vitória escapar por entre os dedos, né? São José que contra o União Corinthians teve 2 chances aí em lances livres, não conseguiu e aí fez a falta, enfim, aquele roteiro que a gente já conheceu. E agora contra o Caxias, pelo menos, apesar de apertado o placar, conseguiu trazer para São José dos Campos a vitória, importante vitória nessa busca aí pela 8ª colocação. São José que ainda tem uma chancezinha remota, mas aquele negócio, né? Enquanto tiver 1% de chance, tem esperança para conseguir essa 8ª colocação. Com certeza, tem chance sim. Hoje eu conversava com o técnico Regis Marrelli e ele disse que tem os confrontos diretos, né? O União Corinthians e Pinheiros, eles vão se enfrentar na próxima quarta-feira e esse jogo pode definir, inclusive, o São José numa possível 8ª posição. Ou seja, não dá para cravar. Se fosse hoje, o São José termina... Aliás, Matheus, já coloca aqui para a gente dar uma olhada. Lá em cima, ó, Minas, Flamengo, Franca, Brasília, Bauru, União Corinthians, Vasco, Pinheiros, São José é o 9º colocado, Unifacisa é o 10º colocado. Se terminasse hoje a competição, lembrando que só falta mais um jogo para a equipe do São José, que é contra o Pato na próxima sexta-feira aqui em São José. O São José hoje é o 9º colocado. Se terminasse hoje, ele enfrentaria o 8º, que é justamente a equipe do Pinheiros, com o Pinheiros tendo vantagem. Mas, como tem confronto ali entre União Corinthians, tem confronto, o Vasco também joga e o próprio Pinheiros, essa tabela pode dar uma mudada por conta de confrontos diretos, critérios de desempate. O São José pode até entrar na 8ª posição, que seria muito bom, porque neste playoff, esse primeiro playoff de 8ª de final, o São José, se terminar, quem terminar do 1º ao 8º, e o São José briga pela 8ª posição, tem vantagem de decidir em casa esse primeiro playoff, que é o playoff de 8ª de final. Ou seja, ainda tem chance, está difícil, mas ainda tem chance, vai depender desses confrontos diretos, e é isso que a gente espera, que o São José belisque ali a 8ª posição, e aí enfrente quem enfrentar, pelo menos tem a vantagem de decidir em casa, Brunão. Mesmo que não consiga essa 8ª colocação, o São José tem que ter como exemplo, né, o Campeonato Paulista, que tirou o São Paulo, né? Todo mundo achava que o São Paulo ia passar pelo São José, na semifinal do Campeonato Paulista, mas o São José foi lá no ginásio do Morumbi, passou contra o São Paulo, aí enfrentou o Bauru, não tinha como, mas... Franca. E aí não tinha como, mas o São José já mostrou a sua força nessa temporada mesmo no Campeonato Paulista, jogando fora de casa e em partidas decisivas, né? Então, apesar de ter perdido as 2 na primeira fase para Pinheiros, mata-mata é outro campeonato, né? Começa do zero, então a mentalidade muda também, então é tudo diferente. No jogo contra o Pinheiros lá em São Paulo, realmente o São José não foi bem não, mas no jogo aqui era para o São José ganhar e perdeu nos detalhes ali. O São José poderia ter dado o troco na equipe pinheirense, mas assim, em termos de encaixe, parece que o jogo contra o Pinheiros não encaixa muito com o do São José não. Mas quem quer ir para playoff, quem quer chegar nas cabeças, não tem que ficar escolhendo adversário, venha quem vier, só se possível, é claro, tenta ficar entre os 8 para poder decidir a 5ª e decisiva partida, caso haja necessidade, em São José dos Campos. Esse é o
o intuito, tá certo? Vamos aguardar, muita coisa vai acontecer, tem muito jogo ainda para acontecer, tem times ainda que tem mais 2 jogos para realizar, o São José, por exemplo, só tem mais um. Põe aí na tela, Beth, por favor, próximo jogo do São José contra o Pato, sexta-feira, 19h30, o Pato que vem fazendo boa campanha também, então vamos ficar de olho e torcer por uma vitória do São José, tá certo? Brunão, mudando de assunto, mas no mesmo esporte, falando de basquete, mas do basquete feminino, as Águias entraram em quadra na última sexta-feira no Teatrão em um confronto direto contra o Ourinhos pela 8ª rodada do primeiro turno aí da LBF. Em jogo disputado, quem levou a melhor foram as visitantes, que venceram na reta final de partida pelo placar de 74-70 e mantiveram aí a 4ª posição da competição. O São José, mesmo com a derrota, segue na 5ª colocação da competição nacional, Brunão. Era um confronto que a gente achava que já seria bastante complicado para o São José, né? Mas do jeito que se desenhou a partida, ou como foi o placar, acho que o São José ainda caiu de pé, né? Aquela questão do caiu de pé, né? Lógico que toda derrota é complicada, toda derrota é doída, mas pelo menos o São José está jogando, né? Tá impondo dificuldades para o adversário, coisa que não acontecia antes. Então, para o São José, todo jogo, derrota ou vitória, acaba sendo uma evolução. Pois é, faz parte. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação pra gente ver como é que ficou depois dos números do final de semana. O César Araraquara segue na liderança com 100% de aproveitamento. Sampaio teve a sua primeira derrota, hein? Perdeu a sua primeira, permanece em segundo, porque o Araraquara já tinha passado, mas agora com 87,5% de aproveitamento. O Corinthians, Ourinho, São José continua na 5ª posição, agora com 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 4 derrotas. Campinas, Mesquita e Cerrado Basquete. Embaixo, fora da zona de classificação, Maringá, Santo André e Blumenau, o São José que volta à quadra. Tem aí, Beth, a próxima rodada do São José? Tem aí? Não tem? Maringá, o próximo adversário do São José no dia 19, próximo sábado, aqui no ginásio do Teatrão, Brunão, no Pique. Um jogo importante para o São José voltar ao caminho das vitórias aí e, enfim, esquecer essa derrota contra o Ourinhos. Muito bem. Brunão, no pique, vambora? Vambora. Brunão, um grande abraço para você. Tem aqui agora. Grande abraço para você. Quarta-feira te aguardo em mais uma Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos de volta. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Com você, já estou vislumbrando meu ovinho de Páscoa. Que beleza, branco, né? Muito bem. Não, cara, o de banana, sabor de banana. Nossa, pelo amor de Deus, aquele Caribe horroroso. O detalhe é o seguinte, Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Valeu, Luizão, gente da melhor qualidade. Agora deu, Luizão. Grande abraço, sempre bom dividir o Hora do Esporte com você. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do nosso Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira para te deixar muito bem atualizado sobre os esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.